Os irmãos podem se sentar um pouquinho? Que ambiente maravilhoso, né, irmãos? Eu estava ali ouvindo esse louvor, né? E a igreja cantando, e nós cantamos juntos, e a presença de Deus sendo derramada, e eu fiquei pensando, imagina como será na eternidade, né? Isso que nós estamos sentindo aqui é uma gota no oceano que é a eternidade. É só um pouquinho do que é a glória de Deus. Se tem glória aqui, imagina na eternidade. Se tem poder de Deus aqui, imagina na eternidade. Como será com Cristo, né? Eu louvo ao Senhor. Eu quero primeiramente dizer que meu nome é Jonas, né? Como foi apresentado, sou membro da Assembleia de Deus em Bom Sucesso. Sirvo a Deus na congregação Monte das Oliveiras, com o nosso pastor ali, Melquisedeque. Né, e eu fiquei muito feliz com o convite do pastor Isaías, quando me convidou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que Deus fez na minha vida, né? Porque é interessante que ele disse que estava lá no terraço vendo a chuva cair, e eu estava em casa na minha varanda vendo a chuva cair. Eu falei, Deus é bom. Aí fui e mandei essa mensagem para ele pelo zap, Deus é bom, porque Deus realmente é bom, e além de bom, Ele é amor, né? O hino que foi cantado diz que Ele nos ama. Olha que coisa gloriosa. Nós só estamos aqui porque Ele nos ama, né? E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais desse amor nós recebemos, né? Porque a Bíblia diz o seguinte, lá em 1 João 4:8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós precisamos amar. Mas é fácil amar, irmãos? Amar é fácil quando é um amigo nosso, né? Quando é alguém que nos faz bem, que nos agrada. Mas amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos perseguem, amar alguém que nos traiu, isso é difícil, não é? E aí, nós lembramos de um texto lá de Deuteronômio, capítulo 19 e versículo 18, se não me falha a memória, que diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Será que nós temos amado o nosso próximo como a nós mesmos? Só que Jesus, irmãos, ele veio trazer uma nova aliança, né? Esse mandamento é um mandamento da lei. E quando Jesus chegou aqui, ele mudou tudo. E eu quero dar uma palavra para essas pessoas que têm dificuldade de amar. Jesus mudou esse mandamento. Você não precisa mais amar ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você lê lá em João capítulo 13, versículo 34, ele fala assim, ó, eis que vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Agora ficou mais difícil ainda, irmãos. Por quê? Porque amar ao próximo como a nós mesmos é difícil, mas o nosso amor é falho, o nosso amor não é perfeito, e Jesus mudou isso, e falou, agora nós temos que amar como Ele amou. Olha só, a nossa responsabilidade como cristão, né? Nós temos que amar o nosso próximo como Jesus nos amou. E assim teremos Deus na nossa vida. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem que está em Gênesis, capítulo 22, versículo 1 ao 5. É uma mensagem, é uma leitura rápida, os irmãos podem ficar sentados mesmo. Gênesis capítulo 22, versículo 1 até o 5, que diz o seguinte, e aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, para compartilhar com os irmãos nessa noite. O que eu vejo nesse texto, irmãos?
quando a Bíblia diz assim, ó, e aconteceu depois destas coisas, quando você lê os versículos anteriores, o capítulo, principalmente o capítulo 20 e 21, você vai ver que Deus já havia cumprido a promessa a Abraão de dar-lhe um filho, que era Isaque. Abraão já tinha feito um pacto com Abimeleque, que era o rei dos filisteus, e estava tudo em paz. Não havia guerras, não havia problema nenhum, e de repente, Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, e oferece a mim em sacrifício. Os irmãos já repararam que as grandes lutas, elas acontecem de repente? De um dia para o outro, um dia você está bem, no outro dia você está diante de um diagnóstico horrível de um médico dizendo que você tem uma doença incurável. Um dia você está bem, no outro dia você perde o seu emprego e você não sabe como você vai cuidar da sua família. Então as grandes lutas, muitas vezes, elas surgem de repente, assim como Abraão. E no meu caso, foi assim de repente. Por quê? Eu estava começando uma obra, em cima da minha casa, eu estava começando a fazer uma pequena casa para minha filha, e nós estávamos carregando material para essa obra. Estávamos felizes, estava todo mundo bem, minha esposa estava lá, minha filha, meu filho, e como eu moro em comunidade fica um monte de vizinho na rua, né? O vizinho fica olhando o movimento, e a gente levando tijolo, levando cimento, até que eu comecei a levar, irmãos, umas colunas de ferro para fazer viga. Antigamente você comprava os ferros, montava e fazia a coluna, fazia a viga. Agora não, agora já vem de pronta. É umas colunas grandes de 6 metros. E eu estava, a minha casa já é no 2º andar, então eu estava mais ou menos a 6 metros do chão, e eu peguei essa coluna de ferro, que até minha esposa, né, mas você estava guiando lá embaixo, e eu comecei a subir para colocar em cima da laje. Só que eu tinha a minha laje, tem minha laje e tem uma cobertura de alumínio. Eu estava em cima dessa cobertura de alumínio, para piorar as coisas, né? E conforme eu fui subindo a coluna, eu tive que virar ela para colocar para cima da laje. Só que a coluna é muito grande, ela é comprida, tem 6 metros. Nisso que eu virei a coluna, a ponta dela encostou num fio de alta tensão. Irmão, não foi um fio de baixa, média tensão, foi de alta tensão. Para vocês terem uma ideia, 127 volts alimenta uma casa inteira, com geladeira, ar-condicionado, televisão, com tudo. Eu tomei um choque, irmãos, de 13.000 volts. Não foi 127 volts, foram 13.000 volts. Era para eu cair morto. Depois que eu me acidentei, os técnicos da Light foram até lá em casa procurar, qual é o nome do rapaz que morreu aí no choque? Aí o pessoal, o vizinho falou, não morreu não, está no hospital. Ele, no hospital? Ele está vivo? Ele está vivo. Então, irmãos, eu tomei um choque muito grande. E quando eu tomei esse choque, uma coisa interessante, que eu fiquei preso. O fio ficou lá, o ferro ficou agarrado no fio, e eu tomando aquele choque. E a sensação é estranha, porque é como se teu corpo esticasse todo, se estica todo, você não consegue falar, você não consegue gritar, você não consegue se mexer, e pasme, até o nosso cérebro, ele para de funcionar. Você não consegue falar assim, Senhor, me ajuda. Não, o cérebro para. E aí, eu lembrei do versículo que alguém estava lendo assim que eu cheguei aqui, que Deus é o nosso socorro, né? Deus é o nosso socorro e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E naquele momento eu precisava de um socorro divino, e não podia esperar minutos, eu não podia esperar um mês, uma semana, nem alguns minutos, eu precisava de um socorro na hora, e ali se cumpriu Salmos 46, versículo 1, Deus veio em meu socorro na hora. E aí o que aconteceu? Eu sinceramente não ouvi, quem contou foram as pessoas, houve um estouro, a luz da rua desligou, acabou a luz da rua, tanto é que a laje teve que ir lá religar, e nesse momento eu caí em cima dessa cobertura. Irmão, se isso não acontecesse, eu teria morrido, porque o meu genro, que estava a 2 metros de distância de mim, ele começou a sair fumaça do meu peito, tanto é que eu tenho até uma cicatriz hoje aqui do ferimento que ficou. Começou a sair fumaça. Se essa luz não fosse desligada, eu teria morrido queimado, tostado ali. Eu não sei, talvez eu fiquei 2, 3 segundos presos, mas foi suficiente para queimar o meu tórax, toda essa lateral, os glúteos, a minha perna esquerda toda e o meu pé. Foi por onde a energia saiu e fez um buraco tremendo.
Minhas mãos eu tenho a cicatriz até hoje, ó. Tá vendo? Aqui e aqui, tudo por causa da queimadura. Só que o que acontece? Uma coisa que eu não sabia. Quando eu sofri o choque, veio a ambulância, né? Não, antes de vir a ambulância, houve aquela gritaria. Minha esposa embaixo, ela disse que percebeu que o ferro ia encostar no fio, mas antes que ela pudesse gritar, encostou. E aí deu aquele estouro, aquela coisa toda, as pessoas começaram a gritar, seu Jonas morreu, Márcia começou a chorar, minha filha começou a chorar, meu filho começou a chorar. Aí teve uma vizinha que pegou meu filho e levou para a casa dela, uma outra irmã que mora em frente pegou a Márcia, levou para a casa dela e começou a orar, pedindo a Deus misericórdia. E eu lá, em cima da laje, e comecei a ter paradas cardíacas, mas Deus abençoou que tinha uma vizinha que era enfermeira e começou a fazer massagem cardíaca em mim, para eu voltar. Né? E eu voltava, apagava, enquanto a ambulância não chegava. E nesse meio tempo, a Márcia, em desespero, ela falou, eu preciso ver ele, que ela não sabia se eu estava morto ou se eu estava vivo. Então ela subiu as escadas, eu orando e falando, Senhor, dá mais uma chance a ele, dá mais uma chance. E quando ela chegou lá em cima, eu estava deitado no chão da laje, né, com algumas queimaduras, mas estava respirando. E ela deu graças a Deus por eu estar vivo. E aí ela tirou uma foto, colocou no grupo da igreja, pediu para os irmãos orarem, porque a coisa estava séria, as minhas irmãs já estavam ficando roxas, eu já estava me desfalecendo. Aí a ambulância chegou, me tirou daquele local, me levou para, os médicos chegaram, me levaram para a ambulância, e aí começou, irmãos, um outro desespero, uma outra preocupação, porque eles não saíam. Eu fiquei lá 5, 10, 15, 20 minutos na ambulância, segundo a minha esposa, e eles não saíam. Ela falou, será que ele morreu lá dentro? Está demorando tanto para sair? Aquela preocupação, até que eles saíram, chamaram a minha filha para ir com eles. Ela foi na ambulância comigo e me levaram para o Getúlio Vargas. Chegando lá, me levaram direto para o CTI, né? Começaram a prestar os primeiros socorros. E aí minha filha, depois de 2, 3 horas, foi lá e perguntou como ele está. E eles falaram o seguinte, olha, não tem como dizer para você se ele vai viver ou se ele vai morrer. Porque uma coisa que eu não sabia, irmãos, o choque, mesmo depois que você sai do choque, a energia continua queimando dentro do seu corpo por muito tempo. Para vocês terem uma ideia, foi quase um mês depois, ela ainda estava queimando. Por isso é que os médicos não sabem o seguinte, o que ela vai atingir, se vai atingir o coração, se vai atingir o rins, o pulmão, eles não sabiam. Então ele falou o seguinte, olha, nessas 24 horas questão, nós temos que esperar, não dá para falar nada, ele pode morrer. E ali, eu acredito que foi a noite mais difícil, né, Márcia? Porque elas ficavam em casa orando, ela, minha filha, orando, chorando, e a cada ligação que ela recebia, ela pensava, será que é do hospital dizendo que ele faleceu? Aí atendia, não era e tal, até que o dia amanheceu, passaram as 24 horas, e eles foram lá no hospital, e o médico falou o seguinte, olha, ele está estável, mas o quadro dele é muito grave, ele precisa ser transferido para um hospital de referência em Queimados, porque nós não temos condições de tratar dele aqui. E aí começaram uma tentativa de me transferir. E aí minha esposa meus irmãos começaram a falar com políticos, começaram a falar com amigos da área médica, alguém que conhecia, não havia vaga em lugar nenhum. Não, mas Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele cuida de nós o tempo todo, né? Então, antes de eu ir para um outro hospital, eu lembro que eu estava lá no Getúlio Vargas, no CTI, e aí eu comecei a pensar em tudo que tinha acontecido, né? E aí eu comecei a orar a Deus, e eu lembrei que eu tenho o hábito de acordar cedo, agora eu continuo, porque eu estou trabalhando, acordo mais cedo ainda, mas eu acordava assim 4:30 da manhã, eu orava ao Senhor, depois saía para fazer uma caminhada, voltava, comprava um pão, e passava em casa, tomava um café, levava meu filho na escola e ia para o trabalho, era sempre isso. Mas nas últimas vezes que eu vim orando, eu não sentia a presença de Deus. E orando, e buscando, e não sentia nada. Até que um dia eu falei para Deus assim, Senhor, Tu não me ama mais não? Eu te busco pelas madrugadas, eu preciso da Tua presença comigo.
E eu não sinto absolutamente nada, Senhor. O que está acontecendo? Tu não me ama mais? E Deus não respondeu nada. Mas quando eu estava no hospital, no CTI, que eu comecei a agradecer a Deus pelo grande livramento que Ele me deu. Irmãos, a presença de Deus desceu naquele lugar de uma forma que eu só senti isso quando eu fui batizado do Espírito Santo. Mas foi uma coisa tão forte, tão tremenda, que eu comecei a chorar, eu comecei a glorificar a Deus em voz alta. Eu já não via mais quem estava do meu lado, eu não via enfermeiro, eu não via o quarto. Parece que tudo fugiu da minha mente. E a presença de Deus desceu ali poderosamente. E eu comecei a falar em mistério alto lá, não queria nem saber quem estava perto de mim ou não, estava glorificando a Deus. Porque quando você entra no Santo dos Santos, é uma coisa impressionante, irmão. Você não pede nada, né? Já reparou, quando a gente começa a orar, a gente vai orando, falando com o Senhor, aí vem pensamento de trabalho, vem pensamento de conta para pagar, vem pensamento do problema com o filho, não é verdade? Às vezes não acontece isso. Mas quando você entra no lugar santo, na oração, eu estou comparando com um tabernáculo, aí as coisas já melhoram um pouco, você já sente a presença de Deus e tal, já esquece um pouquinho os problemas. Mas quando você entra no Santo dos Santos e você começa a clamar ao Senhor e a presença de Deus é derramada, irmãos, você não pede nada, você não lembra de problema nenhum, você só quer adorar o Senhor, você só quer glorificar Ele, porque você sente que você não é digno de estar ali. E ali a presença de Deus foi muito forte. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali mergulhado nos Espíritos, mas eu fiquei ali falando com o Senhor e agradecendo a Ele. Eu queria, irmãos, dar alguma coisa para Deus, e eu não tinha nada para dar para Deus. E aí eu lembrei dessa passagem, porque no versículo 5, olha o que diz o versículo 5, ele disse a Abraão aos seus moços: ficai vós aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, retornaremos. O que eu aprendo com essa passagem? Deus mandou ele fazer o quê? Sacrificar. Ele falou que ia fazer o quê? Adorar. Então eu aprendi o seguinte: na hora da provação, na hora que você estiver na luta, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Esse é o segredo, irmão. Deus mandou ele sacrificar, mas ele falou assim: eu vou adorar. E Abraão, ele deu o melhor de si, né? Ele ofereceu o seu filho. Mas antes, olha que coisa interessante. Ele ia caminhando, a Bíblia diz que ele caminhou 3 dias, irmãos. Imagina, 3 dias pensando: eu vou sacrificar meu filho. Deus pediu para sacrificar meu filho. 3 dias caminhando até que ele viu o lugar. E a Bíblia diz que quando ele viu o lugar, ele parou, falou com os moços dele: ficai aqui. Deixou a jumenta e os moços lá. Pegou a carga que estava em cima da jumenta e colocou em cima de Isaac. Olha só, a carga que o jumento levava, que era a lenha, ele colocou sobre Isaac. Isaac foi levando a lenha até o altar. E eu lembro de Êxodo capítulo 13, versículo 13, que tem uma lei, tem umas leis que às vezes a gente lê, não entende direito, né? Que fala o seguinte: olha, quando o primogênito da jumenta nascer, tem que ser resgatado como ovelha. Se não for resgatado por uma ovelha, ele tem que ser, corta-lhe a cabeça, ele tem que morrer. E a gente fica pensando, por que é que Deus dá um mandamento desse, né? E ele segue: mas todo o primogênito homem, humano, esse tem que ser resgatado obrigatoriamente por uma ovelha. Por quê? Porque Deus não aceita sacrifício humano. Então, o que significa isso? Para Israel, tinha um significado da lembrança de que Deus livrou eles da morte dos primogênitos. Por isso é que Moisés colocou essa ordem, para que toda vez que um jumento fosse nascer, o primeiro jumento nascesse, o primogênito de uma jumenta, se sacrificasse uma ovelha. E quando os filhos perguntassem: por que isso? Porque é o seguinte: nós estamos sacrificando uma ovelha para livrar esse jumento, porque lá, quando nós estávamos no Egito, Deus nos livrou da morte, os primogênitos, da 10ª praga, né? E foi através do sangue de um cordeiro. Então, tinha esses significados para Israel, mas naquele momento ali, Isaac tomou o lugar da mula, porque tomou lugar, ele simbolizava ali a humanidade, que em pecado morreria, né? E aí o que aconteceu? Isaac tomou o lugar da mula, pegou toda aquela lenha e caminhou até o local. Mas quando chegou lá,
que Abraão ia matá-lo, apareceu o quê? Um cordeiro. E ele foi salvo por causa de um cordeiro. Isso apontava para Cristo. Se hoje nós estamos aqui, é porque um cordeiro, que é Jesus, que tira o pecado do mundo, morreu em meu lugar, morreu em seu lugar, e por isso nós estamos aqui. Amém, irmãos? Então, é maravilhoso ver o plano de Deus e como Ele nos ama, como Ele traçou um plano de salvação para o resgate da humanidade. E aí o que aconteceu? Depois dessa experiência maravilhosa que eu tive lá no Getúlio Vargas, 5 dias depois eles falaram, olha, não tem como manter ele aqui no hospital, vamos dar alta. Aí minha esposa ficou preocupada. Como assim dar alta para ele? Ele não tem condição, nós não temos condição de tratar dele em casa. Não, vocês tratam na clínica da família. Ela, mas não tem condição, ela ficou nervosa. E eu falei, calma, meu amor, vamos orar ao Senhor, Deus cuida de tudo. E fomos para casa. E aí continuamos tentando arranjar uma vaga, não tinha vaga em lugar nenhum. E aí nós oramos ao Senhor e pedimos uma direção, e eu senti de ir para o hospital do Andaraí. Então eu pedi um irmão lá da igreja que me levasse, ele é Uber, ele me levou até o Andaraí, e assim que eu cheguei na porta do Andaraí, olha como é que Deus cuida de nós, irmão. Um segurança chegou, pegou uma cadeira de rodas, que eu estava com dificuldade de andar, me colocou e falou assim, o que houve, rapaz? Eu falei, eu sofri um choque elétrico, e isso tudo aqui é queimadura, fruto desse choque elétrico. Ele falou o seguinte, eu não vou nem te levar para emergência, porque a emergência está lotada, eu vou te levar logo para o 9º andar, porque é o setor de queimados. Eu falei, amém. Irmãos, ele me levou direto para o 9º andar, que é o setor de queimados. Chegando lá, ele falou assim, daqui a pouco o médico vai te atender. Aí veio o doutor, lembro até hoje, um doutor magrinho, chamado Odilton, ele olhou todos os meus exames, olhou a alta e falou, te deram alta? Se deram. Mas foi bom você vir para cá, porque lá não tinham condição de cuidar de você. Aí olhou, falou assim, fique tranquilo, nós vamos cuidar de você. Tem um leito lá vazio, nós vamos preparar para você. Irmãos, olha que coisa maravilhosa, porque nós não tínhamos um nome, nós não conhecíamos ninguém, nós não tínhamos uma referência, nós não tínhamos encaminhamento, nós não tínhamos nada, mas uma coisa nós tínhamos, a fé. E nós falamos com aquele que tem um nome que é sobre todo nome. E parecia, irmãos, que é como se eu tivesse combinado com o diretor do hospital, e ele chegasse, vem para cá que já está tudo preparado para você. Mas na verdade foi Deus que preparou. E lá, só para os irmãos terem uma ideia, é tão difícil uma vaga lá, que o leito masculino só tem 4 leitos, a enfermaria masculina só tem 4 leitos, e quando sai alguém já entra outro rapidamente. Então aquele segurança movido por uma ação divina já me levou direto, justamente para eu chegar na hora certa, em que tinha um leito certo preparado para mim. E ali eu fui internado, e eu fiquei em tratamento ali. Eu fiquei 2 meses e meio sendo tratado. E todo dia, irmãos, como é que era o tratamento? Sabe, queimadura dói muito, né? Todos os dias, eles falavam assim, está na hora do banho. Na verdade, o banho é uma sessão de balneoterapia. O que eles fazem? Eles te levam para uma sala, te dão uma anestesia, porque é muito doloroso o tratamento, e tira todos os curativos, raspam a sua pele para sair toda toda a secreção, toda a infecção, até resto de bermuda tinha agarrado em mim. Eles tiraram tudo, depois botava a pomada, depois enfaixava, eu ia para o quarto. No outro dia, a mesma coisa, e no outro dia, a mesma coisa. Mas Deus é tão bom, irmãos, porque depois que eu tive aquele encontro com o Senhor lá no Getúlio Vargas, eu sabia que tudo ia ficar bem. A minha esposa até falou assim, Jonas, eu fiquei preocupado de você ficar muito nervoso, mas você ficou super tranquilo durante todo o tratamento. E Deus cuidou de mim em todos os sentidos, sabe por quê? Eu via pessoas lá que após o banho, né, a anestesia passava e as pessoas começavam a gritar de dor, porque é muito dolorido. Se eu disser para vocês que eu não senti dor nenhum dia, vocês acreditam? Irmãos, o Senhor me anestesiou, eu não sentia dor. O médico chegava, o enfermeiro chegava e perguntava, de 0 a 10, quanto você está sentindo de dor? Eu, 0. No outro dia, de 0 a 10, quanto você está? 0. Pô, então vou diminuir esse medicamento. Aí diminui o medicamento e eu sempre 0, até que eu falei assim, pô, então vou tirar o medicamento. E tirou o medicamento e eu não sentia dor, irmão. Não sentia dor nenhuma durante todo o tratamento. Só que tinha um problema.
as minhas mãos, o meu pulso, a ferida estava muito profunda. E eles chegaram para minha esposa e falaram o seguinte: olha, nós vamos tentar salvar as 2 mãos e o pé esquerdo dele, porque está muito profunda a ferida. Talvez nós temos que amputar. Talvez nós não consiga salvar. Principalmente quando o meu pé, que quando eu cheguei lá, no Getúlio Vargas, costuraram. E ele falou assim: não era para costurar, porque nós temos que tratar dentro do pé, a ferida lá dentro, de dentro para fora. E à medida que eles costuraram, não trataram. E já estava começando a necrosar. E eles falaram: ó, talvez nós não consigamos salvar, mas nós vamos fazer de tudo. Aí minha esposa entrou em oração intensa, pedindo a Deus para que Deus não permitisse isso. E eu fiz 4 cirurgias. E a cada cirurgia ela ficava: será que arrancaram a mão dele? Será que arrancaram o pé? E ela chegava lá: como é que está a sua mão? Está boa, com curativo, né? Lá, graças a Deus, está com as mãos. Deixa eu ver seu pé. Está com o pé. Teve um dia que ela nem teve coragem de ir, mandou minha filha ir lá, ver se ele está com as mãos, ver se ele está com o pé, porque ele não sabia. A ferida era muito profunda. Para os irmãos terem uma ideia, esse dedo aqui, ele veio parar aqui, ele ficou assim para baixo. Então eles pegaram, colocaram 2 ferros para prender ele aqui. Eu não consigo, ó, tá vendo? Ele é duro, ele não vai, porque ele estava totalmente solto. Isso aqui foi um buraco muito grande que ficou, foi queimadura de 3º grau. Então eu estava muito preocupado de não conseguir. E aí eles falaram o seguinte para minha esposa: olha, ele precisa de um equipamento de ponta, que é chamado VAC. Esse equipamento é muito bom, porque ele não só ajuda a cicatrizar, como ele também tira as células mortas, as células que estão ruins. Só que é muito difícil conseguir isso, né? Até em hospital particular é muito difícil, mas nós estamos tentando, tanto o aparelho como o insumo. E mais uma vez, minha esposa é uma mulher de oração, graças a Deus. A gente conhece se a gente casou certo nessas horas. Ela se debruçou em oração e o hospital conseguiu esse aparelho, colocou nas 2 mãos e conseguiu os insumos e conseguiram, irmãos, recuperar minhas mãos, graças a Deus. Eu perdi parte do movimento das mãos, mas como é que eu cheguei hoje aqui, pastor? Dirigindo, irmão. Isso é milagre de Deus, isso é bênção de Deus. A última cirurgia que eu fui fazer com o neurocirurgião, ele falou para mim assim: olha, eu falei: o que você pode fazer por mim? E ele falou o seguinte: eu não posso dizer nada, porque nesses casos, ou a pessoa morre, ou ela fica amputada. Então não chega pessoas aqui, nós não temos históricos de pessoas que sofreram esse tipo de acidente e não perderam as mãos ou o braço ou alguma coisa. Então eu vou abrir e vou ver o que eu posso fazer. Mas eu falei: qual o percentual que eu tenho? Ele: é 0, eu não sei, eu vou ver quando abrir. Olha só o nível que estava, porque geralmente um choque dessa natureza, irmãos, ou a pessoa ela morre, né, ou ela fica amputada. Eu não conheço ninguém que tomou um choque de alta tensão e não ficou amputado ou morreu, né? Mas pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus, eu consegui, Deus, né, que fez isso, não perder nenhum membro. Eu caminho, eu já faço, essas mãos elas ficavam assim travadas, eu não conseguia abrir os dedos, irmãos. É uma coisa terrível, porque o nervo se retrai. E graças a Deus essa mão eu já consigo fazer isso. Essa aqui danificou mais, entendeu? Mas mesmo assim, né, Márcio, eu consigo fazer muitas coisas hoje. Não consigo fazer tudo, mas consigo fazer muitas coisas. Isso é para a glória e honra do nome do Senhor. Então hoje eu posso dizer para você: você precisa de um milagre? Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele pode fazer um milagre na sua vida. Eu não sei qual é a área que você precisa de um milagre, né? Tem milagres que a pessoa precisa que é na alma, não é verdade? Tem pessoas que sofrem com depressão, tem pessoas que sofrem com síndrome do pânico. Isso é tão terrível, irmãos, porque é muito fácil você chegar para o irmão e falar assim: ah, o irmão não veio à igreja porque ele sofreu um acidente e quebrou as 2 pernas. Faço entre aspas, você reconhece, ele está com problema, ele não pode estar aqui. Mas uma pessoa com depressão, a primeira coisa que fala é o seguinte: isso é falta de vontade, isso é frescura, não é? Porque o sofrimento é real, mas não tem nada aparente. Você vê a pessoa está bem.
Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus cura a depressão, cura a síndrome do pânico. Ele pode fazer esse milagre, porque a Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si as nossas dores, inclusive as dores da alma. Então Deus pode te curar, Deus pode fazer esse milagre na sua vida. Seja qual for o problema, seja qual for o milagre que você esteja esperando do Senhor, Ele é capaz de fazer, porque Ele não mudou. Antigamente, a gente falava muito assim, olha, na igreja: Deus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Esse era um lema da Assembleia de Deus, sempre falamos isso. E isso continua verdade, irmão. Deus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Entendeu? Independente da enfermidade, independente do problema, Deus é fiel para cuidar de nós. Eu estou falando isso porque Ele cuidou da minha vida. E esse cuidado, irmãos, não foi só na área da saúde, porque eu trabalhava por conta própria. Interessante que eu trabalhava no comércio e eu trabalhava muito. Até domingo eu trabalhava, me impedia de estar na igreja às vezes, porque eu achava que eu tinha que cuidar da minha família e eu não podia deixar faltar as coisas, e eu esqueci que quem dá as coisas é Deus, tudo vem de Deus, não é da nossa força. E quando eu fiquei internado quase 3 meses, eu não podia trabalhar. E agora, a minha preocupação, como é que a minha família vai se manter? Mas aí Deus me ensinou o seguinte: não é você, sou eu que cuido. Irmãos, não faltou nada. Eu ligava para Márcia: Márcia, como é que estão as coisas? Como é que você está se virando? Ela: fica em paz. Porque Deus tem mandado, as pessoas têm ofertado, têm mandado Pix para a gente, sabendo da nossa dificuldade, tem mandado, eu não peço. Ela não pediu nada, ela só chegou e falou o seguinte: Senhor, cuida de nós, não deixa faltar nada. Ela não pediu nada a ninguém, só falou com Deus, e Deus ouviu. Irmãos, uma vez nós recebemos um Pix de R$1.000, eu falei: Márcia, acho que isso está errado, eu acho que a pessoa ia mandar 100 e errou, vou ligar para ele. Aí liguei: rapaz, olha só, você fez um Pix de R$1.000, mas eu acho que você errou, eu acho que você quis mandar 100 e botou mais um zero. Ele: não, Jonas, é que eu recebi uma indenização e Deus falou comigo, manda R$1.000 para ele. Eu falei: tu está falando sério? Estou falando sério, senti de Deus de mandar para você e mandei. Um outro irmão mandou R$500, depois falou assim: Jonas, olha só, eu mandei R$500 para você, mas Deus tocou no meu coração falando, manda mais 500. Eu falei: irmãos, nós tivemos mais dinheiro nesse período que eu estava doente do que quando eu estava trabalhando. Isso é para provar o seguinte, irmãos: nós temos que entender uma coisa, nós dependemos do Senhor. Tudo que você faz é porque Deus permite, é porque Deus te dá graça. Se você louva o Senhor, é porque Deus te deu uma voz. Se você toca um instrumento, é porque Deus te deu um talento e uma unção para isso. Se você trabalha, é porque Deus te deu saúde. E ali eu aprendi que nós temos que depender de Deus e entregar toda a nossa vida na mão de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E foram tantos milagres a partir daí que Deus realizou e foi trabalhando e foi ensinando, porque Deus tem propósito em tudo, irmãos. Tudo que Ele faz na nossa vida, tudo que passa, Deus tem um propósito. E assim como Abraão foi provado e ele passou no teste, né? E Deus fez dele uma grande nação, todos nós cristãos seremos provados. Nós seremos provados. E a nossa resposta vai mudar tudo. A forma como nós respondemos na hora da provação é que vai mudar toda a nossa história diante de Deus. Nós temos que aprender a confiar nele. Abraão confiou no Senhor. Ele falou assim: ó, nós vamos lá, vamos adorar e retornaremos. Olha só, ele creu o seguinte, que Deus vai ressuscitar meu filho, porque se ele falou que vai fazer do meu filho uma descendência e todas as nações serão abençoadas, meu filho não vai ficar morto. Então Abraão creu em Deus. E nós precisamos também ter fé no Senhor Jesus e crer que tudo Ele pode fazer. Não há dificuldade para Deus, não há coisa impossível para Deus. Ele cuida de nós, e Ele cuidou da minha família, cuidou de mim enquanto eu estava no hospital, e tudo que nós precisávamos, Deus providenciou. Deus providenciou. E como é que hoje eu estou? Hoje eu estou vivendo de gratidão a Deus, né? Hoje eu estou no Salmo 103, minha sogra leu o Salmo 103, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Tudo. O que é bem dizer, irmãos? É falar bem.
Falar bem do Senhor. E como é que nós falamos bem de Deus? Com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, no nosso modo de falar, no nosso modo de vestir, no nosso modo de se comportar. É assim que a gente fala bem de Deus, dando testemunho. Uma vez uma vizinha ímpia chegou para uma vizinha que mora do lado da minha casa. Nós somos crentes, tem essa vizinha que é cristã, em frente mora uma vizinha que não é cristã. E ela falou o seguinte para essa vizinha que ela me contou: olha, nessa rua só tem 3 famílias de crente que eu acho que é crente de verdade. Que é você, a família do Jonas e a família do Alex ali embaixo. Eu fiquei pensando depois, glória a Deus que ela me reconheceu como cristão, mas eu fiquei pensando, na minha rua tem tantos crentes e ela só identificou 3. Nós precisamos, irmão, dar testemunho. E isso é bem dizer ao Senhor. Quando você dá testemunho de cristão, você está bem dizendo ao Senhor. E no versículo 2 fala: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele está dizendo para a alma dele: olha, não esqueça dos benefícios de Deus. Porque às vezes nós esquecemos do que Deus já fez no passado. Por exemplo, quando eu caí na minha cobertura, ficou lá tudo amassado. É de alumínio. Minha esposa falou assim: Jonas, vamos desamassar isso? Eu falei assim: não, deixe amassado, para toda vez que eu passar aqui e ver, eu glorificar o nome do Senhor e agradecer Ele pelo milagre que Ele fez. Nós não podemos esquecer do que Deus fez na nossa vida, irmãos, porque quando você lembra do que Deus fez no passado, você vai ter fé para crer que Deus vai fazer de novo no futuro, no presente. Então bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça do que Jesus já fez. Quantas coisas Deus já fez na nossa caminhada, quantos livramentos, quantas curas, quanta libertação Deus já fez, quanta transformação. E Deus é o mesmo, Ele continua a fazer. E o versículo 3 fala: bendiz a minha alma ao Senhor. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Jesus cuida de nós em todas as áreas da nossa vida, perdoa nossos pecados e sara nossas enfermidades. Irmão, já tive, passei por experiência de meu filho, que ele tem asma, ter uma crise forte e começar a ficar sem ar, e nesse dia ele estava tão mal que a gente nem foi para a igreja, porque ele estava muito mal, estava meio frio. Só que ele piorou de repente e não conseguia respirar. E nós ligamos para a igreja falando: irmãos, orem por ele, porque ele não está conseguindo respirar. E a igreja levantou um clamor na hora. Quando acabou o clamor, não é, Márcio? Foi imediato, irmão. Acabou de orar, meu filho começou a respirar. Eu falei: Senhor, não vai dar tempo de levar ele para o médico, porque ele tinha crise de fechar a garganta, a laringe, e ele não conseguia respirar. Mas foi na hora. Deus fez o milagre. Então, Deus cura nossas enfermidades, Deus cuida de nós o tempo todo. Precisamos ser gratos. E o versículo 4 fala o seguinte: é Ele quem te coroa de graça e misericórdia. Quem enche a tua boca de bens e te coroa de graça e misericórdia. Irmãos, o que seria de nós se não fosse a graça e a misericórdia de Deus? O que seria? Nós não estaríamos aqui. Talvez você não saiba, mas existe uma diferença entre graça e misericórdia. Você sabe qual é a diferença entre graça e misericórdia? Misericórdia é o seguinte, misericórdia é quando você merece uma coisa de Deus, mas Deus não te dá. E graça é quando você não merece e Ele te dá. De novo, misericórdia é quando você merece, mas Ele não te dá. E graça é quando você não merece e Ele te dá. Para ficar mais didático, a Bíblia diz lá em Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23 o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Você sabe por que nós não vamos para o inferno? Por causa da misericórdia do Senhor. Ela nos alcançou e nos livrou dessa condenação. Nós merecíamos o inferno, mas Deus não nos deu essa condenação. Por quê? Por causa da sua misericórdia. E a graça? Lá em Romanos 2,8 diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não merecíamos a salvação, mas Deus, por sua graça, Ele nos concede. Então, que possamos ser gratos a Deus em tudo, irmãos, pela sua misericórdia e pela sua graça, porque Ele nos coroou com essas duas bênçãos, a misericórdia e a graça, sem a qual ninguém
alcançaria a salvação. Amém? Então, irmãos, eu trago essa palavra para vocês, é uma palavra daquilo que Deus fez, é uma palavra breve, porque eu não sou pregador, mas Deus fez esse milagre na minha vida, e eu sou muito feliz pela oportunidade que Ele me deu, de continuar vivendo com a minha família, com os meus irmãos, e eu não posso nunca deixar de testemunhar daquilo que Deus fez. E eu agradeço todos os dias a Ele, quando eu oro, sempre quando eu acordo eu oro e agradeço a Deus pela sua misericórdia, e pela sua graça para comigo, porque ela, irmãos, é que nos move, que nos ajuda a permanecer firmes. Então sempre lembre, a misericórdia e a graça do Senhor estão sobre cada um de vocês, e nunca se esqueça, o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Quando eu digo isso, eu não estou reconhecendo que existem outros deuses não, porque na verdade nós cremos que só existe um Deus Todo-Poderoso, mas existem muitas pessoas que dizem servir a outros deuses, mas o nosso Deus é maior do que todos eles. Ele tem poder para te ajudar, para te abençoar, para salvar aquele teu filho que está nas drogas, para salvar o teu esposo que não quer saber de Jesus, para salvar sua esposa, seu filho que está afastado, tudo isso, para transformar o pecador, entendeu? Como eu falei, Deus nos ama da mesma forma como ama um traficante, por exemplo, e Ele tem poder para transformar essa vida. O que nós temos que fazer é orar e pregar a misericórdia e a graça de Deus, porque quando o Evangelho chega, há transformação. Quando o Evangelho chega, há mudança de vida. Eu sei que a gente vive dias difíceis, em que muitas vezes nós não reconhecemos o brilho da igreja. Quando a gente olha para a história, a gente vê que em muitos momentos a igreja estava brilhando, né? No tempo de Atos 2, ali no princípio, a igreja brilhava, o poder de Deus se manifestava. Mas existem momentos na história em que a igreja fica um pouco apagada devido às lutas de perseguições, né? Mas Deus sempre preservou a sua igreja. Aí você fala assim, mas existem muitas coisas estranhas acontecendo. Existem muitas igrejas estranhas? Existe, mas Deus sempre preserva a sua igreja, porque muitos se corrompem, mas não são todos. Muitos não são todos. A igreja do Senhor, ela prevalece. O inferno não pode contra ela. O que nós temos que fazer é se unir a esses poucos que mantêm a sã doutrina, que servem ao Senhor com fidelidade. O mundo vai trazer um monte de inovações, um monte de coisas, mas ficamos com a palavra de Deus. Ela é o nosso guia, ela é o nosso norte, e se nós ficarmos com a palavra do Senhor, nós estamos em segurança. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada família. Eu agradeço aqui a oportunidade que o pastor me deu para trazer o meu testemunho, e eu agradeço a Deus por esse grande privilégio de estar podendo falar com vocês aqui nessa noite. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.